Bom, gente, então, oficialmente, bom dia a todos, tá? Vocês já estão vendo aí o que a gente vai discutir hoje. Lembrando que eu ainda vou preparar a atividade de vocês, tá? Essa atividade inicial, acho que eu vou colocar ela relativamente simples, observando que daqui em diante, né, as contagens vão ser um pouco mais, um pouco tensas, né, um pouquinho mais complicadas. Então, hoje a gente vai falar desse princípio da inclusão e exclusão, que é um princípio que vocês já conhecem, não dentro desse contexto, né, mas contexto de contagens mais simples, né. Isso aí a gente vê normalmente no primeiro ano do ensino médio, né, quando trabalhar a ideia inicial de conjuntos, e acho que em matemática elementar, né, quem já pagou, quem está pagando, né, se não viu, ainda vai ver essa ideia que envolve aqui a relação de união entre conjuntos. Muito bem. Então, só a ideia básica, né? 2.1. Vou deixar assim. Então, hoje a gente vai falar do princípio da inclusão e exclusão. E a ideia inicial, ela é relativamente simples, tá? Só exibir aqui a ideia. Né? Eu sei que tem a extensão para... Eu vou mostrar o caso para dois conjuntos, mas tem a extensão para quantos a gente quiser. Então, sei lá, imagine que eu tenho aqui um conjunto A, eu tenho aqui um conjunto B, e eu quero saber como é que a gente faz essa contagem aqui, né? O número de elementos de A união B. Então, vou fazer aqui algumas marcações, tá? Marcar aqui em vermelho os elementos do conjunto A. E aqui eu vou marcar em azul os elementos do conjunto B. Note que tem uma região em comum, isso aí a gente já tem uma noção disso, né? Que a interseção são os elementos que fazem parte dos dois, que de fato é a parte que tem as duas cores, né? Tem tanto a cor do conjunto A, né, porque ele possui os elementos de A, assim como os dos elementos de B. Ok, então isso aqui vai ser o número de elementos de A, né, que são os elementos que estão aqui em vermelho, e somado com os elementos do conjunto B, que é o que está aqui em azul. Mas perceba o seguinte, né, que quando a gente soma os elementos de A e soma os elementos de B, os patrocinadores, eles nem avisam, né? Não, mas é isso mesmo, né? Faz parte. Sim, voltando aqui, né? Sim, quando eu somar os elementos de A, são os elementos que estão nessa região que eu pintei em vermelho, os elementos de B são os elementos dessa região que está aqui em azul, e a gente vai perceber que essa parte aqui central,
ela vai ser contada 2 vezes. Então, eu preciso retirar essa parte, uma delas, né? Que eu tenho que contar uma vez. Eu tenho que contar essa região, mais essa região, que quando eu ponho os elementos de A, eu estou contando tudo isso, mais o B menos essa região. Então, eu tenho que tirar uma vez, menos isso aqui. Então, só recapitulando, isso aqui é a região que está em vermelho, toda em vermelho, ou seja, todo o conjunto A. E essa região aqui é a região que está em azul, sem a interseção que eu contei quando eu joguei o conjunto A. Então, se chama o princípio da inclusão e exclusão por isso, né? Porque a gente soma coisas e subtrai coisas. Tá, aí no caso a extensão disso, né? No caso, se eu inserisse aqui um terceiro conjunto, vou colocar aqui só a nível de representação, né? Se eu inserisse aqui um terceiro conjunto, a gente ia perceber que a união dos 3 conjuntos ia seguir a mesma ideia da de cima, com uma pequena diferença. Então, no caso, isso aqui seria a soma dos conjuntos individualmente falando. Aí eu ia subtrair as interseções 2 a 2, né? Então ia ficar menos a interseção de A com B, colocar aqui parênteses, tá? Mais a interseção de A com C, mais a interseção de B com C. E quando eu fizesse essa subtração, eu ia subtrair coisas a mais, né? Então eu ia ter que inserir novamente o que eu tirei em excesso, né? Que seria a interseção dos 3. E assim vai, tá? Então, sempre os conjuntos individuais a gente soma, os 2 a 2 a gente subtrai, os 3 a 3 a gente soma e assim vai. Então, quantidade par de conjuntos, né, da interseção dos conjuntos. Então, é porque aqui, quando eu tiro a interseção de... Porque quando eu somar aqui, essas interseções aqui vão aparecer 3 vezes, né? Então, eu retiro uma. Tá, mas é porque quando eu retirar essas 3 vezes aqui, eu tenho que contar com essa parte do meio uma vez. Né, que eu retiro dessa, então estou tirando essa parte do meio também, né, quando eu faço a interseção de A com B, eu estou retirando esse pedaço aqui, então eu estou retirando isso aqui também. Quando eu retiro a interseção de A com C, eu retiro tudo isso, em particular eu também retiro essa parte, e a interseção de B com C eu também retiro isso aqui, inclusive com essa parte. Porém, eu tenho que contar com isso. Eu tirei todas as vezes isso, então, tá, mas ficou faltando, ficou um buraco aí, na contagem. Então, eu tenho que inserir essa parte que eu tirei, que é essa parte do meio, que é a mesma, é quase a mesma ideia do de cima, né? Mas o de cima, essa soma eu conto em excesso. Essa subtração aqui, eu subtraio todas as interseções, então eu subtraio todos esses... inclusive a interseção dos 3, né? Então, é como se eu não contasse com ele, mas eu tenho que contar com ele também. Então, eu adiciono ele, né? Uma vez só. Tá? Não sei se ficou claro depois dessa justificativa.
Porque o ideal é que eu tirasse duas vezes só, né? E contasse só uma vez. Muito bem. Aí segue, né? Se for fazer com 4, né? No caso, vai ser a soma aqui dos conjuntos sozinho, a subtração dos 2 a 2, né? Então segue isso, né? A soma dos 3 a 3 e a subtração dos 4 a 4, né? Então, sempre essa ideia. Quando a interseção de ordem par, né? A interseção de par conjuntos, digamos assim, a gente subtrai. Quando a interseção de ímpar conjuntos, a gente soma. Essa é a ideia desse princípio. Muito bem, então vamos pegar aqui um exemplo para a gente visualizar como é que a coisa funciona. Então o exemplo diz assim. Considerando os números de 1 até 1000, determine todos os divisíveis por 3 ou por 7. Na verdade, é determinar a quantidade, né? Não são determinar todos, que a impressão é que aqui a gente quer que exiba todos os divisíveis, né? Mas não é para exibir, né? É para só contar, né? Contar quantos são os divisíveis por 3 e por 7 de 1 até 1000. Só repetindo, né? Que pediram aqui, a Ana Lima pediu para falar aqui dessa ideia. Bom, falando aqui rapidamente, né? Quando eu só tinha 2, eu coloquei aqui em vermelho todo o conjunto A, né? E está faltando contar aqui na união só do A com B, só essa parte aqui azul. Né? Porque quando eu joguei isso, eu já estou contando isso com isso. Então, o que falta aqui na minha contagem? Né? Eu coloco o B, mas retiro essa parte aqui que já foi contada quando eu inseri o A. Né? Então, quando eu somo, isso aqui soma 2 vezes, eu retiro porque eu quero contar uma só, né? Dessa parte do meio. Na união dos 3, então, eu vou somar os elementos dos 3. Então, significa que quando eu somar A com B, com C, os elementos, esses elementos aqui do meio vão ser contados 3 vezes, né? Justamente quando cada um, né, for inserido. Aí, seguindo a mesma ideia do caso anterior, a gente vai subtrair essas interseções. Então, eu vou retirar uma dessas interseções, né? Porque 2 a 2 eu já inseri aqui, a de A com B. Quando eu somei o A e o B, né? 2 vezes isso aqui, aí eu retiro. Sendo que eu estou retirando essa parte do meio uma vez, né? Com essa retirada. Com essa retirada aqui, a gente retira a interseção de A com C, mas retira também essa parte do meio uma segunda vez. E com essa interseção aqui eu retiro a terceira vez. Sendo que se eu retirar as 3 vezes, é como se eu não estivesse contando com essa parte. Ia ficar o buraco, né? Eu ia contar isso, né? E essa parte aqui que eu não pintei, mas não ia contar com essa parte do meio. Porque ela aparece 3 vezes na contagem e ela foi retirada 3 vezes. Né? Cada interseção dessa retira uma dessa também. Então, para ela entrar na contagem, eu tenho que inserir no final mais uma vez essa. E o princípio segue assim, né? Sempre, a partir do momento que eu retiro coisas a mais. A partir do momento que eu adiciono coisas a mais. Por essa razão que se chama inclusão e exclusão, né? Que fica nesse puxa e encolhe. Quando bota demais, quando tira demais. Sei lá, pensando no bom sentido da frase, lógico, né? Muito bem, então... então voltando aqui para esse exemplo, vamos resolver o exemplo 17, né? Então, voltando, eu tenho o meu espaço amostral, né? O meu universo é números de 1 até 1000, e eu quero determinar a quantidade de todos os divisíveis por 3
ou por 7, né? Então, o primeiro detalhe aqui textual é o uso da palavra ou. Que a partir do momento que ele quer um ou outro, aí entra aqui, né, booleanamente, né, a conexão lógica que usa o ou matematicamente é a união. Né? Quando se usa ou, você tem que unir. Então vamos lá, vamos, né, fazer esses rascunhos aqui desse primeiro exemplo. Então, o exemplo 17, o nosso universo é de 1 até 1000. Aí eu vou definir dois conjuntos, né? O conjunto A vai ser o conjunto dos... Vou representar, acho que é melhor. A vai ser o conjunto dos X, que pertence ao nosso espaço amostral, né? Ao ômega, tal que 3 divide X, tá? Essa linguagem aqui que eu estou escrevendo é uma linguagem usada em teoria dos números, tá? E só para ficar amarrado aqui, né? Não ficar a coisa solta, eu vou escrever aqui o significado. Então, por exemplo, a gente escreve assim, A barra B, isso significa que A divide B. Tá? Ou seja, o B é divisível por A. Essa é a escrita, tá? Já vou inserir aqui, né, que aí vocês já vão se habituando. Então, o que está dizendo aqui? Né? Esse conjunto A é o conjunto do X que está dentro desse conjunto, tal que o X é divisível por 3, né? Ou o 3 divide X. Né? Muito bem, então esse é o conjunto A, vamos definir aqui o conjunto B, que segue a mesma ideia. Então, suponha que B são os Y que pertencem ao meu espaço, tal que é o 7 que divide Y. Tá, então aqui a gente só tem dois conjuntos, né? É a ideia direta e simples desse primeiro caso, inclusive. Então, eu quero saber o número de elementos que são divisíveis por 3 ou por 7 dentro desse universo aqui. Então, na verdade, ele quer isso, né? O número de elementos dos divisíveis por 3 ou dos divisíveis por 7. Aí a gente já viu a ideia. Isso aqui vai ser o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção. Muito bem. Aí vamos às perguntas, né? Beleza, a gente já tem os conjuntos, já tem a expressão, a pergunta agora é como é que eu calculo essas coisas. Então eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço para vocês, como é que vocês determinam a quantidade de divisores por 3 aqui dentro desse conjunto ômega? Diga aí para mim, o que vocês, se essa questão, sei lá, valesse a vida de vocês, tá? Aí, para determinar o número de elementos de A, o que vocês fariam? Os múltiplos de 3. F significa o quê? Falso? Muito bem.
O Vitor Bold, acho que ele deu o melhor chute. Muito bem, é isso mesmo. Então, quem está vivo aqui, dessa galera que comentou, né? E o Jay também, né? O Jay também fez a... Tá, eles disseram assim, que pega o 1000 e divide por 3. Tá, mas por que faz isso? Aí deixa eu mostrar aqui a ideia para vocês, tá? Bom, a ideia aqui é a seguinte. Vou pegar aqui embaixo, botar os elementos do conjunto A. Então, os elementos do conjunto A são os números de 1 a 1000, né, que é divisível por 3. Então, esses números são os seguintes, né? Se a gente for colocar aqui, ordenar eles, o 3 vezes 1, né, que é o 3, ele é divisível por 3. 3 vezes 2, né? 3 vezes 3, e isso segue, né? Até o 3 vezes o mais próximo de 1000. Que no caso é 333, tá? Que esse produto aqui vai dar 999. Mas se a gente observar essa maneira que eu escrevi aqui, meu conjunto, essa maneira que eu escrevi meu conjunto, eu vou marcar aqui esses números. 1, 2, né, 3 e até esse carinha aqui. Bom, o que essa sequência aqui está me dizendo? Indiretamente ele está me ordenando. Tá? Então, o primeiro cara é o 3, o segundo cara é o 6, né, o terceiro cara é o 9, e quantos elementos vão ter nesse conjunto aqui? 333. Tá? Ou seja, para determinar o número de elementos do conjunto A, a gente faz isso, né? A gente pega 1000 e divide por 3. Essa barrinha aqui é uma função, tá? Vou colocar ela aqui também como observação. Essa função aqui significa menor inteiro, tá? Então, por exemplo, se eu botar assim, 10,2. Então, esse número ele é decimal, né? Ele tem uma casa decimal após a vírgula. Mas aí, os inteiros que estão envolvidos aqui, né? Ou seja, o extremo à direita, no caso, o próximo inteiro à esquerda e à direita, né? No caso é 10 e 11. Aí essa barrinha significa o menor deles, no caso é 10. Tá? Então é sempre o inteiro da esquerda, que no caso vai ser isso aqui, né? Quando eu dividir, vai dar, essa divisão dá 333 e alguma coisa. Mas aí esse alguma coisa, né? Acho que foi o Vitor Bolt que comentou mais em cima, ele disse, né, que excluiria as casas decimais. E de fato é isso, né? Então aqui vai dar 333. Né? Então a gente já visualizou a maneira de contar, né? Nesse caso. Então agora o resto ficou fácil, né? Depois dessas respostas, né, ninguém morre mais se eu colocar a vida em questão, né? Bom, o número de elementos de B vai ser o menor inteiro se eu pegar 1000 e dividir por 7. E isso aqui vai dar, se eu não me engano, dá 142. Tá, e agora a pergunta, né? Como é que eu calculo essa interseção? Então diga aí para mim. Tudo bem. Rafael botou
1000 por 7, depois por 3, né? É dividir a divisão 10 por 7 por 3, ou o contrário, né? A divisão de 10 por 3 por 7, tanto faz. Aí já estão perguntando se vale a vida de novo, né? Por hora não, né? Quer dizer, se eu botar a vida aqui, aí ninguém morre mais. Que de fato é múltiplos de 21. Sendo que para aproveitar essa conta que a gente fez, eu tenho duas opções. Ou eu pego esse cara e divido por 3, né? Que é pegar a divisão por 7 e depois dividir por 3, ou pegar a divisão por 3 e depois dividir por 7. Então eu vou pegar esse carinha aqui, 142, e vou dividir por 3. Aí fazendo isso aqui dá 40 e quanto? 47. Muito bem. Então, a gente já tem a quantidade de elementos de cada um e tem a interseção. Então, é só substituir agora, né, na forma. Então, o número de divisores de 3 ou 7 vai ser o número de divisores, no caso de 3, dentro desse intervalo, né, mais o do 7, no caso é isso aqui, menos a da nossa interseção aqui. Ou então isso aqui vai dar 475 menos 47 e isso aqui dá 'sim. Entendeu, né? Maria Letícia perguntou, o Brian respondeu e é isso, né? Para eu dividir por 4, por exemplo, né? Eu divido... posso dividir por 2 duas vezes. Aqui eu posso dividir um número por 3, depois por 7, né? Então eu peguei esse que já foi dividido por 7 e dividi por 3, ele, né? Peguei o inverso também, daria o mesmo, né? Se eu pegasse esse que foi dividido por 3 e agora dividisse ele por 7, né? Tem que dar a mesma coisa. Tudo bem, então tá aí. Tranquilo, né? Esse primeiro aí foi tranquilo. O segundo é um pouquinho mais elaborado, né? Deixa eu abrir aqui um quadro para gente. O segundo, ele puxa um pouquinho mais. Ó, ele diz assim, ó, determine os anagramas da palavra capítulo, sabendo que a primeira letra é C, ou a segunda é A, ou a terceira é P, ou a quarta é I. Aqui foi o valor, né, que eu coloquei para vocês. E essa contagem que a gente vai fazer, né, a gente está vendo que vai dar isso, né, então vamos só depois conferir, né. Mas aí agora... Tá, vou repetir só a pergunta do Tiago, antes da gente começar esse. Tá, mas vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui a ideia, vou pegar a ideia do B, tá?
conjunto B, que no caso era esse conjunto, né? O Y que pertence ao nosso universo, que é de 1 a 1000, e o 7 divide o Y, né? Ou seja, nesse conjunto só tem os divisores de 7. Tá, então a ideia desse conjunto é a seguinte: eu vou enumerar os elementos, né? Então, a partir do momento que eu vou enumerar aqui, então isso aqui vai ser 7 vezes 1, né, que é o primeiro elemento divisível por 7 dentro desse conjunto, né? Lembrando que esse conjunto aqui é esse aqui, né, de 1 até 1000. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, e isso vai seguir até um determinado elemento aqui. Bom, no caso, só fazendo aqui 142 vezes 7, só para ver quanto é que dá. Então, aqui vai dar 14, né? Aqui vai dar 28 com mais um 29. E aqui vai dar 994, né? Se eu adicionar 7 aqui, ele vai passar de 1000. Né? Então, esse é o último cara, né? É 7 vezes 142. Então, vamos só, novamente, né? Marcando aqui esses elementos, que ele me diz a ordem, né? Então, o primeiro múltiplo de 7 dentro desse conjunto é o 7, o segundo é 14, o terceiro é o 28, assim vai, né? Até esse último aqui. Tá, e como é que eu descubro isso de uma maneira simples? É só pegar 1000 e dividir por 7. Porque aí ele vai mostrar, né, quantas vezes o 7 cabe dentro do 1000, né? No caso, cabe 142 vezes. Então, é, aproveitando a pergunta do Carlos, se eu fizer isso, dá no mesmo, tá? 1000 dividido por 21 vai ser a interseção. E se eu fizer essa divisão aqui, né, só para a gente exibir que de fato dá isso, né? Então, 10 por 7 aqui dá 3. Não, dá 3 não, dá 1. Né? 1 vezes 7 dá 7, né? A diferença é que dá 3. Aí baixa aqui o 0, né? Então, o mais próximo é 4. Então, 7 vezes 4 dá 28. Aqui dá 2, né? Desce o 0. E aqui dá 2, né? 2 vezes 7 dá 14. A diferença dá 6. Então, esse cara aqui é esse aqui. Então, ou seja, né? A divisão, ele vai dizer, né? Quantos múltiplos eu tenho, né? Que é quantas vezes pacotes de 7 cabem aqui dentro, indiretamente. Então, essa foi a ideia que a gente usou. Tá, então vamos agora para o próximo, né, que é o 18, né? É isso. Então tá, o exemplo 18 envolve a palavra capítulo e é uma questão que calcula quantos anagramas, né? Lembrando que sei lá, vamos definir aqui o conjunto A. Conjunto A é você ter a letra, são os anagramas. É o conjunto dos anagramas.
de capítulo, né? Que começam com o C. Tá, então esse seria como eu estou definindo o conjunto A. Aí o conjunto B seria praticamente a mesma ideia, são os anagramas de capítulo, que na verdade não começam, né? Que é a segunda letra é A. Aí o C, anagramas de capítulo, que é a terceira letra, é P. E o conjunto D são os anagramas da palavra capítulo, que é a quarta letra, é I. Está aqui o que é dado, né? Então, aqui, como no caso aqui ele está pedindo esse conjunto A, ou B, ou C, ou D, né? Porque começar com... são os anagramas de capítulo que começam com C, ou a quantidade de anagramas onde a segunda letra é A, né? Se a gente for olhar no texto, a ideia é exatamente essa. Sabendo que a primeira letra é C, ou a segunda é A, ou a terceira é P, ou a quarta é I, né? Então, isso aqui é a união de 4 conjuntos, né? A gente vai contar a união de 4 conjuntos. Então, na verdade, o que a gente está procurando é isso aqui, né? E a gente já rascunhou a ideia desse, né? Vai ser isso aqui, né? A quantidade de elementos. E a gente viu que quando eu somo os 4, né? Eu vou ter que retirar as interseções 2 a 2. Então, é A com B, mais A com C, mais A com D, B com D e C com D. Então, 1 a 1 soma, 2 a 2 subtrai, 3 a 3 soma. Então, aqui não precisa. Então, aqui vai ficar a soma de A com B com C, A com B e D, né? Interseção dos três. Mais A com C com D, mais B faltou B com C, né? Tá. Eu vou colocar aqui, tá? B, C e D. Faltou aqui, né? B com C. Tá, e agora eu tenho que retirar os 4 a 4, né?
Bom, ficou com a cara bem maluca, né? Ficou com a cara de que vai dar muito trabalho. Mas, na verdade, é, esse é, quando eu fizer o primeiro, aí vocês vão entender como é que funciona para os demais. Bom, João Guilherme colocou que ficou confuso, mas diga aí, o que causou confusão na sua mente? A última retirada é porque a gente... Aqui está meio intuitivo, tá? O ideal é que eu provasse isso por indução, né? Mas aí eu resolvi não fazer, só estou exibindo a ideia. Então, o que foi que a gente mostrou aqui na ideia, né? Que a quantidade de elementos de estruturas com esse formato aqui, é, quando a gente pega os elementos um a um, nós somamos, né? 2 a 2 a gente subtrai. Isso segue para ordens maiores, né? 1 a 1, né? No caso, a interseção de 1 com 1, né? No caso, seria a interseção de A com o próprio A, sei lá. Na verdade, quando só tem um conjunto, né? Aí a gente soma, né? Que é a quantidade ímpar. Quando é interseção de uma quantidade par, a gente subtrai. E quando é interseção de uma quantidade ímpar, a gente soma. Lá segue a mesma ideia, né? A gente viu que alterna essa em função da quantidade de conjuntos que eu estou intercedendo aqui. Então, foi que a gente percebeu nesse último caso, né? Então, nesse último caso, as interseções que só tem um conjunto, a gente soma. Porque um conjunto, né, é quantidade ímpar. Os que tem 2 a 2, a gente subtrai. Os que tem 3 a 3, a gente soma. E os que tem 4 a 4, a gente subtrai. Né? Isso aqui, a razão que eu estou usando é simplesmente a percepção pela construção inicial, tá? Mas, de fato, isso aqui é verídico. Né? Ele alterna quantidade de conjuntos da interseção, né? Se for ímpar, soma. Se for par, subtrai. Então, aqui também é par, né? É a interseção de 4 conjuntos. Então, a gente subtrai também. Muito bem. Agora, o que a gente tem que fazer, né? É determinar como é que a gente calcula cada um desses. Então, vamos ver aqui a quantidade de elementos, a quantidade de elementos, né? Desse conjunto que só tem um. Então, a pergunta é: quantos anagramas se eu fixar essa letra C, né? Todos os anagramas que começam com C. Como é que eu calculo isso? Quem sabe dizer? E por que é arranjo? Na verdade, é um arranjo, né? É, muito bem. Já foram falando aqui a ideia. A ideia é arranjo porque eu tenho 8 letras, mas eu não vou permutar as 8. Vou permutar menos. Eu acho que por isso que o João colocou que é arranjo. Porém, tem uma maneira simples, né? O Vitor já botou, o André também e o Tiago. Né? Tá, se aqui está amarrado, é como se eu esquecesse ele, né?
esqueça o C, permute o resto, né? Porque como aqui é fixo, então é como se eu não contasse com ele na permutação. Então, de fato, seria a permutação das demais, que ficaria 7 fatorial. Tranquilo, né? Acho que todo mundo visualizou isso. Então, aqui no caso seria 7 fatorial. Tá, e se eu perguntar o número de elementos de B, né? No caso, o B é a mesma ideia, sendo que ele amarra a segunda letra. Ao invés de amarrar a primeira, ele amarra a segunda. Pergunta, vai dar a mesma coisa que esse? Ou vai dar uma quantidade diferente? Vai dar igual. Então, o que que isso significa? Que todos esses aqui vão ser a mesma quantidade. Então, significa que aqui eu não preciso calcular todos individualmente. Basta que eu calcule um. Se a gente for olhar esses casos aqui, vai ser semelhante. Como é a interseção aqui, no nosso caso, né, de A com B? Vai ser eu amarrar a letra A amarrar a letra C e a letra A. Ou seja, eu vou permutar, né, onde vocês estão vendo aí na tela, né, o CA vai ser fixo, essa seria a minha interseção, e eu vou permutar as demais letras, né, no caso, eu vou permutar o P, o I, o T, o O, o L e o U, no caso. Então, deixa eu só escrever isso que eu falei aqui, né, então isso aqui vai ser a mesma coisa disso, o C vai ser igual, né, que no caso vai amarrar só o P, e o D também vai dar a mesma coisa, que eu vou amarrar só a letra I. Né? Então, tudo isso aqui dá a mesma coisa. Agora, calculando aqui a interseção com B, seria amarrar as duas primeiras letras. Né? Aí, quanto daria essa permutação? Essa daqui. Seis fatorial. Muito bem. Então, isso aqui vai dar 6 fatorial. E para as outras vai dar a mesma coisa. No caso, quem seria esse aqui? Seria eu amarrar a letra C e P. Ou seja, fixa essa, permuta as demais. É a mesma coisa de amarrar as duas primeiras e permutar o resto. Né? No caso, eu estou amarrando duas e estou deixando 6 livres. Então, assim como aqui na primeira ideia, essa segunda aqui também vai ser igual, né, a número de interseção 2 a 2. Né? Então, isso aqui vai ser tanto esse até como esse aqui. Bom, deixa eu só responder, né? O Tiago está perguntando aqui. Já responderam e ele já entendeu. Ótimo. Tá, então todos aqui também têm a mesma quantidade. Os 3 a 3 é quando eu amarro 3 letras, ou seja, esses 3 aqui também têm a mesma quantidade, né, de variações, e aqui só tem uma, né? Então, quanto seria, né, o número de elementos da interseção 3 a 3? Bom, essa interseção 3 a 3 é quando eu amarro 3 letras. Né? E se eu tenho 8 letras na palavra capítulo, se eu amarrar 3, né, vai me restar 5 para permutar. Isso, então, isso vai ser 5 fatorial. Então, isso aqui vai ser 5 fatorial, né, e vai ser igual para as demais. Né? Vou botar assim também, né, todos os que tem 3 a 3, até esse último aqui. E por fim, né, vou colocar aqui do lado,
A interseção dos quatro é quando eu amarro quatro letras. E quando eu amarrar quatro letras, né, vai dar a permutação só das quatro restantes, que no caso vai ser 4 fatorial. Lembrando que aqui, né, não é 4 quaisquer, né, são as 4 primeiras. Né? A é a primeira letra, B é a segunda e assim vai. Tá, tranquilo, né? Todo mundo entendeu como foi que a gente calculou de cada um. Pelo menos eu acredito. Agora, vamos calcular geral, né? Então, geral vai ser assim. O número de elementos dessa união, né? Vai ser 7 fatorial, que é o do A, sendo que desses 4 são idênticos, né? Então, é 7 fatorial 4 vezes. Tá? Aí a gente vai subtrair. O desse aqui é 6 fatorial, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Então, é menos 6 vezes 6 fatorial. Olhando agora os 3 a 3, eu só tenho 4 conjuntos, né, com interseção 3 a 3. Então, isso aqui vai ser mais 4 vezes 5 fatorial, né, que é quanto vale cada um deles, menos uma vez só o 4 fatorial. Então, isso. Então tá, então essa continha aqui, né, tem que dar isso aqui, né, o 16.296, tá? Então aí depois vocês conferem, tá? Mas a ideia é essa. Tranquilo, né? Todo mundo visualizou a ideia dessa questão? Bom, se fosse a nível presencial, normalmente a nível presencial, né, o que me importa quando um aluno está fazendo uma prova é se ele consegue visualizar o que ele está calculando. Então, aqui não dá para subtrair, tá? Não dá para subtrair direto. O que dá para fazer aqui é colocar alguns termos em evidência, né? Por exemplo, o menor fatorial que tem aqui é o de 4 fatorial. Né? Aqui é 4 fatorial. Como aqui é 5 fatorial, o 4 fatorial está aqui dentro. O 4 fatorial está aqui dentro, né? O 4 fatorial está aqui dentro. Então, eu poderia pôr em evidência, por exemplo. Mas, mesmo assim, o que ia resultar, depois que eu fizesse isso, não ia ser simples. Não ia ser simples. Então, assim, se essa questão fosse de uma prova, por exemplo, a resposta que eu ia querer que o aluno, né, me desse seria só isso aqui, ó. Ou seja, ele colocasse indicado, né, como foi que ele armou a resposta dele. Né? No caso, vocês têm como fazer isso em calculadoras tanto virtuais como do próprio computador, tá? Aí não tem tanto problema. Né? E, de fato, por si vocês, né, vocês não precisam se preocupar com essas contas, né? Muito bem. Tá, agora, cálculo braçal, né, isso já é coisa do passado faz tempo. Né? Muito bem, então,